Boa noite, Lag BaOmer Sameach. Estamos começando mais uma live diretamente de Israel. Hoje é Lag BaOmer, ou seja, dia 33 da contagem do Omer, uma data muito especial. E a gente vai ver nessa live por quê, o que tem de especial nessa data. É conhecido, né, por tradição que em Lag BaOmer, hoje, foi o dia que foi revelado os maiores segredos ocultos da Kabbalah, né, dos segredos judaicos da Torá, para o mundo, através de Rabi Shimon Bar Yochai, que era um grande sábio que viveu mais ou menos no século II. Então, ele viveu no século II e assim, ele revelou os segredos e dele foi, depois foi escrito o Sefer Azor, né? Todo mundo conhece o livro Zohar Kadosh. Então a gente vai falar um pouco sobre Lag BaOmer. Vou só agora esperar entrar as pessoas, já que também eu não avisei. As pessoas estão entrando. Quem for entrando pode ir curtindo, também chamando as outras pessoas, comentando. E vamos lá, daqui a pouco a gente vai começar. Então, live sobre Lag BaOmer. Vou aqui abrindo por enquanto os livros. E a gente começa. 28A. Abrir. Então, vamos lá, enquanto as pessoas entram, vamos falar um pouco aqui em Israel. O interessante é que Lag BaOmer, o dia de hoje, é a festa que muitos judeus vão para o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, que é numa cidade pequenininha, no alto de uma montanha chamada Meirão, é a cidade que ele está enterrado, o Rabi Shimon Bar Yochai. E então muitos judeus vão para lá, muitos mesmo, tanto que é a festa de maior concentração judaica em Israel, ou seja, a festa que ficam mais pessoas no mesmo lugar em Israel e talvez no mundo inteiro também. Então você nunca pode ver tantos judeus juntos como na festa de Lag BaOmer em Meiron. Então é onde é o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai. E é impressionante como uma pessoa que viveu há 1800 anos atrás consegue juntar todos os judeus de diversas correntes, de diversas origens, no túmulo dele todo ano, sendo a maior festa, né? Eu trabalho, por exemplo, aqui em Israel com engenharia, né? Engenharia de transporte de estradas e tudo mais. E é interessante que fazem toda uma logística em Israel inteiro, no transporte, né? Nas estradas e tudo mais, para conseguir que todas as pessoas consigam chegar em Meron, lá na cidade onde está enterrado o Rabi Shimon Bar Yochai, que é uma cidade pequenininha, e do nada, num ano, vem Israel inteiro quase. Tem anos que tem 300 mil, 400 mil, 500 mil judeus lá, pessoas chegam no túmulo dele na mesma noite, na noite de hoje. Vocês podem pesquisar depois vídeos, está acontecendo agora durante toda a noite. Esse ano provavelmente espero, né, que tenham menos pessoas devido ao corona, embora todo mundo já vacinado, aqui em Israel basicamente quase todo mundo vacinado e tudo mais. Já há um tempo, já não tem mais mortes, né, aqui em Israel, nenhum caso de morte e tudo mais, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Já tiveram várias aberturas, né, não precisa mais usar, por exemplo, em lugares externos máscara e por aí vai. As coisas estão acabando, todas as restrições aqui em Israel, né? Mas de qualquer forma, acho que esse ano foram menos pessoas. Também é um dos motivos que eu não fui, né, esse ano. Mas tirando esse ano específico e ano passado que não teve, né? Todo ano, centenas de milhares de judeus chegam em Meron para ir no túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, para que reze que para Deus, né, em mérito desse sábio, para rezar para Deus, para proteger o povo de Israel, proteger o mundo, revelar a Torá, porque foi o que Rabi Shimon Bar Yochai fez. Ele revelou os segredos da Torá para o mundo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou pegar algumas histórias do Talmud relacionado com Rabi Shimon Bar Yochai. Mas afinal, o que aconteceu no Lag BaOmer? Tem uma discussão entre os sábios, vários acontecimentos. Uma opinião que foi o dia da morte do Rabi Akiva, que por acaso o Rabi Akiva é o rabino do Rabi Shimon Bar Yochai, e muitos dizem que é o dia da morte do Rabi Shimon Bar Yochai. E por que a gente então comemora a morte de uma pessoa? Geralmente é um dia triste, a pessoa morreu. Porque no dia, como está escrito no próprio Zohar, que conta o dia da morte dele, que antes dele morrer ele falou alunos, ele tinha poucos alunos, que eram os alunos selecionados, porque eles chegavam nos maiores mistérios da Torá, né? Eram aulas muito profundas e não todo mundo podia estar presente. Ele chegou para os principais, os melhores alunos dele, que eram 6, o filho e mais outros 5, e falou: alunos, hoje
foi-me dado permissão, né, de Deus de poder revelar segredos que eu nunca revelei, né, sobre a Torá oculta. Então ele revela e graças, então ele fala então que esse dia seja um dia de festa e não um dia de tristeza, já que os segredos da Torá foram revelados para o mundo. Esses segredos seria escrito no Zohar, que é o livro que a gente tem. Tem uma parte do Zohar que fala sobre a morte do Rabi Shimon Bar Yochai. Obrigado, gente, que está falando, que está gostando. Muito obrigado também pelos elogios. E vamos chamar mais pessoas aí para a aula de Torá, que a gente vai falar coisas muito interessantes hoje. Então, mais ou menos isso. Então, por isso que é um dia de alegria. Por isso que o costume é acender fogueira. Porque quando a gente estuda a Torá, quando tem um justo, quando, né, cada bom ato que a gente faz é uma vela, é um fogo, né? A gente acende mais uma vela no mundo, a gente ilumina mais o mundo. Mas o dia da morte do Rabi Shimon Bar Yochai não foi um fogo, foi uma fogueira. Ou seja, foi muita Torá, foi muita luz. Tanto que o livro se chama Zohar. E Zohar significa o quê? Zohar, brilho. Ou seja, um brilho para o mundo. Isso tem tudo a ver com, então, o costume da gente acender fogueiras, que é o brilho. Também tem a ver com, através da Kabbalah, com o dia de hoje, que quem sabe um pouco, quem já acompanhou, por exemplo, a minha playlist de Sfirat HaOmer, contagem do Homer, que tem lá no YouTube, cada dia a gente refina, conserta uma característica, e o dia de hoje é o dia de Hod, do Hod, e Hod também significa brilho, louvor. Então hoje é o dia do louvor, o brilho do brilho. Então por isso que hoje também se acende fogueiras, e é o dia que morreu Rabi Shimon Bar Yochai e foi revelado muitos segredos de Torá. Esse é um dos motivos. Acho que hoje a gente vai ficar com esse motivo, então vamos começar a aula dada essa introdução, já que as pessoas já entraram. Vamos começar a aula. Antes de falar da Rabi Shimon Bar Yochai, eu quero contar uma historinha para vocês, que está no Talmud, no Tratado de Sukkah, página 28a. Deixa eu só achar. Um segundo. Só falta eu não achar. Um segundo. Um segundo. Senão eu vou ter que falar de cor. Se eu não achar. Não, tô na página certa sim. Um segundo. Calma. Aqui, achei. Desculpa a demora. Vamos lá. Está escrito o seguinte. Aqui. Falaram os sábios. Existia um sábio muito famoso, acho que vocês já devem ter ouvido, chamado... Cadê? Hillel. Já ouviram falar do Hillel? Obrigado. E Salim, o que está fazendo aí? Salim, já ouviu um sábio chamado Hillel? Quem já ouviu, comenta aqui então. Teve um sábio muito importante chamado Hillel. Hillel é muito importante. Ele, por exemplo, falou... se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu só for por mim, quem sou eu? E se não agora, quando? Frases famosas. Um dos sábios mais famosos do judaísmo, Hillel. E conta aqui a Gemara que Hillel, ele tinha 80 alunos, 80 grandes alunos, né? E daí? E fala que desses 80 alunos, os 30 melhores alunos, eles eram propícios que sobre eles recaíssem a presença divina, assim como Moshe Rabbeinu, assim como Moisés. Muito bom, as pessoas conhecem Hillel, exatamente, na Ética dos Pais, Gigante Torá, assim. Então, o Hillel tinha 80 alunos. Os 30 melhores, eles eram propícios a ser como Moisés, como Moshe Rabbeinu, que recebeu a Torá, para ver os alunos de Hillel, o nível que eles eram. E os 30 menores alunos, vamos dizer piores, né, porque só ser aluno de Hillel já é muito grande. Os outros 30, ou seja, os 30 menores, eles eram propícios que fossem como Yoshua ben Nun, ou seja, como o Josué, o aluno de Moshe. Ou seja, os melhores alunos eles eram como do nível de Moisés e os menores alunos no nível de Josué, que também é um gigante. Ou seja, só para entender quão grandes eram os alunos do Hillel. Então eu falei que tinha 80 alunos, falou dos 30 maiores, os 30 menores.
sobraram 20 do meio, e do meio era um nível intermediário entre Josué e entre Moisés. Vamos continuar. Aí vai continuar o seguinte: o maior de todos os alunos se chamava Yonatan ben Uziel. Então, Yonatan ben Uziel era o nome do maior aluno de Hillel, o melhor de todos. Yonatan ben Uziel tem até hoje o comentário na Torá de Yonatan ben Uziel, que ele traduziu a Torá para o aramaico, tá? Yonatan ben Uziel. Então ele era o melhor de todos, e o maior de todos, e o menor de todos os alunos, ou seja, o de número 80, né? Ele era o Rabban Yohanan ben Zakkai, era o pior de todos os alunos de Hillel. O que tem de interessante de Rabban Yohanan ben Zakkai? Que Rabban Yohanan ben Zakkai, o pior dos alunos na geração seguinte, depois que Hillel morreu, ele foi o maior sábio de Israel. Por isso que ele não é chamado Rabi, como todos, é chamado de Rabban. Ou seja, ele é o rabino dos rabinos, vamos dizer assim. Ele era o rabino-chefe de Israel, especificamente na época da destruição do templo, tá? Do segundo templo. Quando o segundo templo foi destruído, o maior sábio de todos era Rabban Yohanan ben Zakkai. E tem a história dele, que tem até uma aula, se eu não me engano, do Maharal de Praga, do estudo que fala sobre ele, que salvou o povo judeu, esse Rabban Yohanan ben Zakkai, mas interessante que ele era o pior de todos os alunos de Hillel. Então imagina o melhor, por exemplo, o Yonatan ben Uziel. Continua Guimarães e vai falar o seguinte: e esse Rabban Yohanan ben Zakkai, o pior dos alunos, o que ele sabia de Torá? E vai contar aqui. Ele sabia toda a Torá escrita, toda a Torá oral, toda Talmud, todas as leis, todos os contos, todos os detalhes da Torá, todas as contagens que tinham na Torá, tanto as coisas simples como as coisas difíceis. Ele sabia fazer comparações da Torá, ele sabia também ver como se fala isso, o calendário judaico todo, entender as estrelas e tal, que dia vai cair, tal festa, o horário. Ele sabia gematriot, a numerologia judaica. Ele sabia como conversavam os anjos, ou seja, a língua dos anjos. Ele sabia a língua aqui escrita dos demônios. Ele sabia a língua das plantas. Mashalot Kovsim, ele sabia todas as comparações, metáforas que existiam para entender a Torá. Eles sabiam Mishalot Shoalim, ou seja, sabia também metáforas que se faziam, tanto as coisas grandes e pequenas. Ou seja, o que são as coisas grandes? Ele sabia tanto Maseh Merkavah, ou seja, o que é Maseh Merkavah? É a parte mais oculta da Torá, que é o que a gente vai chamar hoje de Kabbalah, e sabia a criação do mundo. Ou seja, tudo isso sabia o Rabban Yohanan ben Zakkai, que era o pior aluno de Hillel. Tudo, na verdade. Tá? Tem uma pergunta aqui. Rabino Akiva foi aluno dele? Não. O Rabi Akiva, ele foi aluno do Rabban Yohanan, que era o pior aluno de Hillel. Tá? Então tinha o Hillel, o pior aluno foi Rabban Yohanan ben Zakkai, que foi o maior da geração, depois que Hillel morreu. Rabban Yohanan ben Zakkai tem um aluno chamado Rabi Eliezer Agadol, o grande Rabi Eliezer, e esse Rabi Eliezer tem um aluno chamado Rabi Akiva, e o Rabi Akiva tem um aluno chamado Rabi Shimon Bar Yochai, que é o dia de hoje, que a gente vai chegar nele, tá bom? Então a gente está vendo aqui que esse era o maior aluno do Rabban Yohanan, o pior aluno, do Rabban Yohanan ben Zakkai, o pior aluno de Hillel chamava Rabban Yohanan ben Zakkai, que sabia tudo isso que a gente viu, ou seja, toda a Torá. Coisa que nenhum sábio hoje em dia sabe tanto, nem de perto, vamos dizer assim, infelizmente. E aí vai falar o seguinte: se o pior de todos sabia tudo isso, então como era o maior? Como era o Yonatan ben Uziel, o maior dos alunos? Vai falar, Alchat Kama Vechama. Então, qual mais ele sabia? E aí diziam sobre Yonatan ben Uziel, sobre esse, contavam, para mostrar o nível dele, que no momento que ele sentava e se ocupava da Torá, ou seja, ele estava estudando Torá, todos os pássaros que voavam no céu e passavam por cima dele, queimavam imediatamente. Ou seja, passava alguma coisa por ele e queimava, de tanta santidade. Então é isso que falam do maior. Ou seja, o menor sabia todas as matérias que existem na Torá. Todos os anos, tudo.
O maior tinha uma santidade que, quando ele estudava as coisas, até queimavam, vamos dizer assim, é o que está escrito na Guemará, não necessariamente isso é literal, tá bom? Para mostrar que tinha muita santidade. Então a gente começou com essa história, tá bom? E agora a gente vai passar para a história do Rabi Shimon Bar Yochai. Se tiverem comigo, avisa aí. Estou com você, estou entendendo. Se não estiver entendendo, pergunta. Se tiver alguma pergunta também, pode fazer. Então a gente estudou o Hillel. Tiveram 80 alunos, o maior era Yonatan Ben Uziel, que sabia tudo e com muita santidade, e o pior de todos era Ramban Yohanan, que sabia toda a Torá. Então, continuando, aí quando o Hillel morreu, depois Ramban Yohanan Ben Zakkai virou o maior sábio de Israel, o rabino-chefe, e teve a destruição do templo nessa época. Tá bom? Ele é o rabino-chefe e graças a ele consegue salvar um pouco dos judeus, que ele consegue salvar a família real, que era a família do Ramban Gamliel, tá bom? Então a família real, que é descendente de Davi, do rei Davi, ele consegue salvar e os romanos não mataram essa família. Ele consegue salvar também um lugar dentro de Israel, fora de Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido destruído pelos romanos, tudo conquistado e por aí vai. Mas conseguiu que uma cidade os romanos não destruíssem, que ele fez um acordo com César da época, que era o César, na verdade não da época, era o Asparzianos, aí depois ele é o general de guerra era os Asparzianos, depois ele vira o César, vem Titus e destrói, tá bom? Então ele consegue fazer um acordo com César, não vou entrar nessa história, eu já tenho uma aula minha do livro Netzach Israel na playlist do canal, que fala sobre essa história melhor. Mas ele consegue fazer um acordo que tivesse uma cidade de sábios que não fosse destruída e que os sábios pudessem estudar a Torá lá. Essa cidade vai ser chamada Kerem Beyavne. Kerem Beyavne é tipo o campo, o pomar de Yavne, tá bom? Então lá tinha uma academia de Torá que depois da destruição do templo, vários sábios estudavam lá. Quem fundou essa academia de Torá em Kerem Beyavne foram os dois alunos do Ramban Yohanan Ben Zakkai, que eram os dois maiores rabinos da geração depois que o Rabi Yohanan Ben Zakkai morreu. Ou seja, teve Hillel, Rabi Yohanan Ben Zakkai. Agora, esses dois fundaram Kerem Beyavne, que são os dois maiores sábios da época, que eram Rabi Yoshua e Rabi Eliezer. Dois grandes sábios. E, nessa época, aparece uma pessoa chamada Rabi Akiva também. Então, ele era bem mais novo que esses dois, é uma geração depois, mas ele chega a ser tão grande que consegue chegar a um nível desses dois sábios. Então ele foi realmente o Rabi Akiva, um grande sábio. E acontece que nessa época do Rabi Akiva, é dito que o Rabban Yohanan Ben Zakkai viveu 120 anos, tá bom? E no dia que morreu o Rabban Yohanan Ben Zakkai, nasceu o Rabi Akiva. E Rabi Akiva também viveu 120 anos. E nos 3 últimos anos da vida do Rabi Akiva, que isso é no ano de 132, da época comum, que tem o levante de Bar Korva, não vou entrar aqui, e é destruído a última resistência judaica pelos romanos, e o imperador era o imperador Adriano. Então ele destrói a última resistência judaica, que era na cidade de Beitar, que era uma cidade morada, tem toda uma história que eu não vou contar agora, a destruição de Beitar. E finalmente os judeus vão para o exílio e acaba os judeus, ou seja, os judeus conseguem ficar em Israel mais um tempo, mesmo sem templo, sem Jerusalém, tinha uma resistência, mas, vamos dizer, 2 gerações depois, acaba, terrível, todo mundo morre em Beitar, e o Rabi Akiva, ele 2 anos depois, capturado, e fica na prisão alguns meses, e depois ele é morto em praça pública, né? De uma forma muito dolorosa, e tem quem diga que ele é morto em Lag Baomer também, tá? Pergunta, o Rabino Akiva era da geração do JC? Não, não era. O Rabi Akiva viveu 200 anos depois, vamos dizer assim. 100 anos depois, tá bom? Mais ou menos. Não, 150 anos depois ele viveu, tá? Então, então o Rabino Akiva, ele morre, tá? E vários outros sábios daquela época morrem e tudo mais. E os romanos, nessa época, eles tentam destruir todo o judaísmo e tenta impedir
que os judeus estudem Torá e façam, por exemplo, circuncisão, cumprem Shabat, e é uma época muito difícil, talvez a época mais difícil dos judeus da história. Essa época. Morrem milhões de judeus, por exemplo, em Beitar, nessa guerra contra os romanos e tudo mais. E depois disso são 1.800 anos de exílio, né, até os dias de hoje, que os judeus voltaram para Israel. Mas, focando no Rabi Akiva e nesses decretos, os romanos eles fazem um monte de proibições, e por isso que o Rabi Akiva é preso e depois morto, porque ele está estudando o Torá em público, e não podia ensinar, ensinando o Torá em público, e não podia ensinar a Torá em público, e por aí vai. E acontece que o Rabi Akiva, ele tinha 24 mil alunos, todos esses alunos morreram. Eu também tenho uma live que eu fiz, está no meu canal, Ilani Igri, exatamente há um ano, em Lag BaOmer do ano passado, eu falei sobre a morte dos 24 mil alunos do Rabi Akiva, não vou falar isso hoje. Mas imagina, o Rabi Akiva era um rabino gigante, tinha milhares de alunos, e todos os alunos morreram de Rabi Akiva. Rabi Akiva perde todos os alunos, toda a continuidade, tudo. Mas mesmo assim ele decide continuar ensinando o Torá, e ele passa a ensinar a Torá para 5 alunos. 5 novos alunos. Antes da gente continuar esses 5 novos alunos, deixa eu ver aqui a pergunta. Foram os romanos que inventaram o cristianismo? Não foram os romanos que inventaram... Depende do que você denomina cristianismo, né? Mas vamos dizer que existiam os cristãos antigos antes, ou seja, que eram Jesus e seus discípulos, né? E aí eles tiveram uma certa fama com o povão, vamos dizer, na Mesopotâmia. Depois eles chegam e é adotado a religião deles para todo o Império Romano, né? E aí é criado, vamos dizer que aí é criado mesmo o cristianismo, né? Que é o povo romano com a cultura e as ideologias dos discípulos de Jesus. Mais ou menos isso, mas não é o tema. Vamos lá. Então, onde eu estava? Que Rabi Akiva, ele foi morto e tinham decretos contra os judeus. E morreram os 24 mil alunos, ele passou a ensinar mais 5 alunos. E ele ficava num lugar escondido, debaixo de uma árvore, ensinando esses 5 novos alunos. E um dia o dono do terreno falou: Rabi Akiva, está muito perigoso para a gente. Porque se os romanos vierem, você morre. E claro que uma hora eles vão te achar, não é melhor parar de ensinar a Torá? E o Rabi Akiva, ele fala assim: deixa eu te contar uma metáfora. Vou te contar uma historinha para você entender com o que se parece essa situação. Então, era uma vez uma raposa que estava andando do lado da margem de um rio, né? Estava andando. E ela olhou para o rio e viu que os peixes não estavam como normalmente eles estão nadando. Eles estavam muito afoitos, estavam se mexendo muito, tentando andar um pouco contra a correnteza. Ela não estava entendendo esses peixes. E aí a raposa falou: peixes, por que vocês estão assim? O que aconteceu? E os peixes, eles falam assim para a raposa: raposa, é que tem uns humanos que estão com mais redes pescando a gente. E a gente está com medo de ser pescado e morrer, né? Então a gente tem medo. Aí a raposa falou assim: vocês estão com medo que os humanos estão tentando matar vocês? Então, se eles estão pescando aí no mar, é fácil, porque vocês não sobem aqui para a terra, e aí vocês não vão ser pescados. Os humanos não vão matar vocês. Vem aqui para a terra, porque a raposa, né, estava querendo pegar o peixe. E aí o peixe responde para a raposa: raposa, você realmente é muito astuta, né? Mas se aqui na água, que é meu habitat natural, é o meu lugar de vida, eu vivo com a água, eu tô sobrevivendo, tô com perigo de vida, não muito mais na terra, é certeza que eu vou morrer, que nem é o lugar da minha vida, que eu nem vivo fora da água, nem vivo na terra. Então, se na água tá difícil, na terra muito mais. E assim, então, o Rabi Akiva, ele fala: se estudando o Torá, que é o nosso habitat natural, é a nossa fonte de vida, é o estudo da Torá do povo de Israel, do povo judeu, tá difícil? Se a gente abandonar o estudo da Torá, não muito mais é a nossa ruína, não muito mais é certo que a gente vai morrer. E aí ele continua ensinando o Torá para os alunos, e no final o Rabi Akiva é pego e morto. Tá? Esses 5 alunos, que dentre eles, por exemplo, tem o Rabi Shimon Bar Yochai, que é o personagem principal de hoje. Tem outro, por exemplo, o Rabi Meir Balanés, outro o Rabi Yehuda Ben Elai, e outros 2, tá?
Esses 5 alunos eram gigantes também, esses alunos do Rabi Akiva. E acontece que os romanos fazem um decreto muito interessante. Mas antes o decreto eu tenho que dizer o contexto. O contexto é o seguinte. Como que pelo judaísmo alguém tem autoridade de ensinar a Torá para outro? Ou seja, como pelo judaísmo você fala, esse cara sabe Torá, pode ensinar para outra pessoa. Ele está apto para ensinar a Torá, para passar a Torá para outro. Lembrando que a Torá principal não é a Torá escrita, é a Torá oral. Se a Torá é oral, passa de forma oral, quem realmente tem uma legitimidade de dizer, o que eu estou falando é assim. Quem são essas pessoas confiáveis que elas podem ensinar em público Torá oral para os alunos, né? E escolher para quem vai ensinar. Então, como segundo a gente pergunta, se os 5 alunos da Bíblia mudaram o mundo, o que aconteceria mudar se os 24 não tivessem morrido? Exatamente. Se 5 mudaram o mundo, imagina se os 24 tivessem morrido. Exatamente. Então, como se faz isso? Quem pode ensinar a Torá? Então, existe uma coisa na Torá chamada smichá. Smichá vem da palavra de ungir, tá bom? Ungir, que é o seguinte. Desde Moisés, tá bom? Existia um ritual que o novo líder, ele era ungido. Ungido por um óleo especial, era um óleo santificado, consagrado para Deus, que se passava, se jogava em cima da cabeça, assim como se fazia os reis. Os reis também eram coroados assim. Se jogava na cabeça e, a partir de então, a pessoa estava como se fosse consagrada. Por exemplo, o rei virava rei, era uma coroação do rei, era através desse óleo. Esse óleo se chama Shemen Ameshichá, e daí vem a palavra Mashiach. Mashiach, que a gente fala em português, é Messias, na verdade em hebraico é o ungido pelo óleo. Que os reis, que eram da casa de Davi, eles eram ungidos pelo óleo, por isso que eles eram Meshichim, eles eram os Messias. Tá? Quer dizer então que o Messias é um descendente de Davi, que vai ser um rei de Israel, vai ser ungido por esse óleo, vai ser um líder, e por aí vai. Mas a aula de hoje não é sobre Mashiach. Mas além dos reis serem ungidos, também os sábios de Torá eram ungidos. Então Moshe Rabbeinu, quando ele via que tinha um aluno que ele era propício a ensinar a Torá, ele ungia esse aluno. E esse aluno passava a não ser mais um aluno e virava tipo um mestre. E esse mestre podia passar a Torá para a próxima geração. Na próxima geração ele pegava esses alunos e ele ungia o aluno que aí virava um mestre. E assim por diante, 40 gerações, tá bom? Na verdade, 39 gerações depois, chega em Rabi Akiva. 39 gerações depois de Moshe, está em Rabi Akiva. E Rabi Akiva foi ungido por esse óleo para poder ser. E o que acontece nessa época? A pessoa que era ungida por esse óleo tinha o título, antes do nome dele, de Rabi. Rabi, então, que a gente pode dizer que é rabino, ou, né? Rabi significa o título da pessoa que podia ensinar a Torá. Que ela tinha essa legitimidade desde Moisés, que dele vem a tradição da Torá, através dessa pessoa. Então, Rabi Akiva, ele tinha essa tradição e ele tinha também essa legitimidade de ser um grande rabino e ensinar a Torá, assim como outros que existiam. Acontece que nessa época, os romanos, sabiamente, começam a matar todas as pessoas que tinham sido ungidas. Qualquer pessoa que tinha o título de Rabi, eles estavam perseguindo e mataram, tanto que eles mataram os 10 maiores rabinos da época. Ontem na aula eu citei o Rabi Ishmael Ben Elisha, eu botei até aí um vídeo curto no Instagram. Ele é um dos 10, por exemplo, que morreu, que era o sumo sacerdote da época. Então, eles matam todos os rabis, porque qual é o objetivo dos romanos? Que não tenha mais ninguém apto de ensinar a Torá no mundo. E assim a Torá acaba no mundo. E assim a gente mata a identidade do povo de Israel de uma vez por todas. Esse era o objetivo dos romanos. E aí eles decretam um decreto muito cruel, que é o seguinte: qualquer notícia que a gente souber que alguém tentou ungir algum novo aluno, ou seja, transformar algum novo aluno em rabino, e se vocês estiverem entendendo, por favor, é importante, comentem aqui para eu saber que vocês estão acompanhando e entendendo, tá bom? O meu ritmo, ou se eu falo de novo, não sei se eu estou falando rápido, muita informação, mas eles falam o seguinte: qualquer pessoa que for ungir algum aluno para virar rabi, para a pessoa ser apta de passar a Torá para as próximas gerações, essa pessoa vai morrer, a pessoa que for ungida vai morrer,
e a cidade inteira na qual essa cerimônia se realizar, todo mundo vai morrer. Vamos matar a cidade inteira. Ah, e se vocês fizerem fora da cidade, a cidade mais próxima que foi feito, a gente vai matar a cidade inteira. Então eles fazem um decreto extremamente duro para impedir que não tenha tradição judaica e não tenham mais rabinos aptos a ensinar a Torá no povo de Israel, e assim acaba a Torá no mundo. E aí os romanos ganham de Israel depois de mais de 75 anos que já destruíram o templo. E aí os judeus sendo exilados naquela época. Então é uma situação muito cruel. E aí acontece então que realmente o judaísmo está apto para acabar. Rabi Akiva já morreu. Todos os sábios grandes já morreram. Todos os 24 mil alunos morreram. Muitos na guerra contra os romanos. Todos os exércitos destruídos. Não tem mais resistência, não tem mais nenhuma cidade forte, não tem mais nada. Só meia dúzia de gatos pingados aqui para Israel sobrevivendo. Quem já foi em Israel, quem já conhece a história de Massada, por exemplo, Massada aconteceu 60 anos antes. Essas pessoas que se refugiaram numa colina e se mataram para não se entregar. A gente está falando de 2 décadas depois disso. Olha como a situação estava muito mais difícil. Para quem sabe Massada, aí comenta aí, eu sei a história de Massada, mas não vou falar hoje não. Isso, além de matar as pessoas, querem matar a cultura. Não só a cultura, como a tradição milenar, que foi passada de geração a geração. Tá? E aí, graças a Rabi Akiva, que fala, se na água está difícil, imagina fora da água. Se estudando Torá já está difícil, imagina se eu parar de estudar Torá. E a gente vai ver que se Rabi Akiva parasse de estudar Torá, não iam ter mais rabinos no povo de Israel para sempre. A Torá, de fato, seria esquecida. Então chega um rabi ainda que existia, que sobreviveu, e um belo dia ele pega os 5 alunos do Rabi Akiva, que Rabi Akiva ensinou, e fala, venham comigo. Ele vem com mais um, na verdade, são 2 rabis ainda que tinham, já idosos, fala, vem comigo, e eles fogem no meio do deserto, e eles vão exatamente num vale entre 2 colinas, entre 2 montanhas, num lugar meio escondido, que tinha uma distância exata, tipo, para os 2 lados, era exatamente no meio entre 2 cidades, vamos dizer assim. Então tinha uma cidade exatamente no meio entre 2 cidades. Eles chegam lá para fazer esse ritual de unção, para transformar esses 5 alunos em rabinos. Porque entre as 2 cidades, porque o decreto era a cidade mais próxima, todo mundo morria. Então eles faziam exatamente entre as 2 cidades, para nenhuma cidade ser responsável, né, ser responsabilizada por isso. Massada pode ser considerado como suicídio? Essa pergunta é um pouco mais complexa, não é para agora, tá bom? Uma discussão um pouco mais complexa sobre Massada. Mas não seriam critérios normais também, mas vamos continuar. Nesse caminho que eles estão indo para fazer, né, essa cerimônia, os romanos souberam, chegaram lá com suas tropas para chegar para eles, e um dos rabinos fala, tinham 2 rabinos, né, que podiam ungir esses 5, e um fala para o outro, olha, vai você com 5, unge eles e deixa os romanos comigo, e aí ele se põe na frente do caminho, e esse rabino acaba morrendo de uma forma muito cruel, que eu não preciso citar aqui, ele é morto, mas graças a ele se arriscando, né, dá tempo desse outro rabino ungir esses 5 alunos. E esses 5 alunos viram Rabi. Por exemplo, Rabi Shimon Bar Yochai, que até então ele era Shimon Bar Yochai, ele vira Rabi Shimon Bar Yochai. Outro era o Meir, Rabi Meir Balanes, por exemplo, famoso também. Rabi Yehuda Bar Ilai, e são os rabinos que mais aparecem na Mishnah, esses 5. Rabi Yosef Glili, né, o rabino José da Galileia, são rabinos famosos. Então, 5 alunos, tem discussão, são 5 ou 6, e graças a esse ato e esse momento, continua perpetuando a tradição judaica até os dias de hoje. Tem pessoas que vão dizer que naquele dia era Lag BaOmer. Então hoje a festa seria comemorando que isso foi possível. Que a luz da Torá passou de geração a geração. Então esse é mais um motivo de Lag BaOmer. Tem esses 5 alunos, é interessante que desses 5 alunos vem toda a Torá que é conhecida hoje em dia, somente desses 5 alunos. É o que diz na Guemará, que toda a Torá no final vem de Rabi Akiva, que Rabi Akiva que ensinou toda a Torá para esses 5 alunos.
Um desses alunos, ele é o rabino, por exemplo, de quem escreve a Mishnah, por exemplo. Que é o Rabi Yehuda Nassi, que é uma geração depois. Rabino Yehuda Nassi, que escreve a Mishnah, que é a Torá oral compilada e escrita, é aluno de um desses alunos, por exemplo. Outro aluno é quem escreve os Midrashim, que a gente tem hoje em dia. Então, cada um desses alunos faz algo muito importante. E o Rabi Shimon Bar Yochai ensina a parte oculta da Torá para os seus alunos. Ele é o responsável por toda a parte oculta da Torá, que ele aprendeu com o Rabi Akiva, que a Rabi Akiva aprendeu com o Rabi Eliezer, que o Rabi Eliezer aprendeu com o Rabban Yochanan ben Zakkai, e Rabban Yochanan ben Zakkai aprendeu com o Hillel. Né? Que a gente começou falando. Como ver como a tradição foi passando de geração em geração, geração em geração. Tá? Hillel com Shmaya Ve'Aftalion e por aí vai. Até chegar no Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik aprende com Baruch Ben Neriah, e Baruch Ben Neriah aprende com Irmial, Jeremias. Aí já chegou no Tanar, né? Jeremias aprende com Isaías, e assim a gente já sabe por escrito a história. Então a gente vê como a tradição foi chegando, e chegou em Shimon HaTzadik. Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, então ele começa a ensinar às pessoas mais aptas os segredos da Torá, e o principal aluno era o filho dele, e no dia da morte ele faz o maior dia de revelações, porque os segredos da Torá são segredos, não podem ser revelados. Mas no dia da morte, Deus dá permissão dele revelar coisas que nunca antes na história tinha sido revelado. Esses segredos são escritos no livro do Zohar. E hoje os segredos chegam no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. Só para entender como ver as coisas. Então, na Gemara Shabbat 33, interessante que é a página 33 sobre Lag BaOmer, está escrito o seguinte: a história do Rabi Shimon Bar Yochai, depois desses acontecimentos, tudo que eu narrei, depois disso, a gente vê que ainda estava muito difícil a situação com Roma. Aqui, um segundo. Vai contar a história o seguinte. Agora vai começar a história, gente. Agora é melhor que Netflix a minha história. Tô brincando. Mas dá um filme. Melhor do que as novelas da Bíblia. Vamos lá. Vai contar a história seguinte. O Rabi Yehuda, que é o Rabi Yehuda Bar Ilai, que é um dos 5 alunos do Rabi Akiva. Rabi Yossi, que é o Rabi Yossi Aglili, que é um dos 5 alunos do Rabi Akiva. E Rabi Shimon, que é o Rabi Shimon Bar Yochai. Então esses 3 rabinos, eles estavam sentando junto com uma outra pessoa chamada Yudá Ben Gerim, ou seja, Judá, filho de convertidos. Então era uma pessoa convertida, provavelmente dos romanos, e esses 4 sábios, esse quarto não era Rabi, porque ele não foi ungido, né? Esses 4 sábios estavam conversando entre eles. Qual era a conversa? O Rabi Yehuda, ele começou e falou o seguinte: quão bonitos são os atos desse povo. Estão falando do povo que tinha colonizado a terra de Israel, a terra de Judá, que são os romanos. A gente está falando aqui, depois desses acontecimentos tudo que eu narrei, passou um tempo, já amadureceu, as coisas talvez melhoraram um pouquinho. E o Rabi Yehuda, ele falou assim: quão bonitos são os atos de Roma. Elogiou o povo de Roma. Um segundo, porque o Rabino Shimon não foi permitido a ele usar Kabbalah profunda para se livrar do anjo da morte. Porque você acha que o Rabi Shimon Bar Yochai morreu com o anjo da morte? Né? Tem que ver, tem que ler a história de como o Rabi Shimon Bar Yochai morreu, mas não é o tema de hoje. Então, o Rabi Yehuda elogiou os romanos. Por quê? Calma aí que eu me perdi. Virei uma página que não deveria. Aqui, de novo. E aí fala quão bonitos são os atos dos romanos. Por quê? Porque, bem ou mal, depois que os romanos conquistaram e colonizaram Israel, eles fizeram feiras, shoppings, né? Falando para os dias de hoje. Né? Agora tem comércio. Eles fizeram pontes. Então dá para atravessar o rio, dá para ter conexão com outros lugares, com a Babilônia e por aí vai.
E fizeram casas de banho, agora a higiene. Também ou mal a tecnologia, né? A civilização que Roma tinha, a cultura de Roma, trouxe coisas boas pra gente. Então tem coisas boas que Roma faz. Isso o Rabi Yehuda falou na conversa de bar, não de bar porque eles eram rabinos, mas na conversa entre eles. O Rabi Yossi, que ouviu o Rabi Yehuda falar isso, ele ficou quieto. Preferiu não comentar. Não vou entrar nessa discussão, não. E o Rabi Shimon Bar Yochai falou: tudo que eles fizeram para eles mesmos, e não para o bem, e não para a humanidade, e não para o povo. Eles fizeram para o seu bel prazer. Eles fizeram as feiras, os shoppings, as coisas todas, só para botar prostituição lá dentro. Para as prostitutas estarem lá dentro e eles poderem usar, irem lá. Não foi por boas intenções que eles fizeram tudo isso. As casas de banho que eles fizeram é só para beleza corporal, para eles se embelezarem, para se sentirem bonitos, cuidarem da pele. Nenhum motivo de higiene, de trazer saneamento básico, não foi para isso. E as pontes que eles fizeram é só para pagar imposto e ganharem dinheiro com isso. Então tem o mesmo fato histórico e 3 opiniões diferentes de rabinos. O Rabi Yehuda, ele vai levar tudo para o bem. Tem coisas boas que saíram disso. O Rabi Yossi Aglili prefere não comentar, não tem uma opinião formada. E o Rabi Shimon Bar Yochai, ele destrói. Eles não fizeram nada de bom. E tudo que parece bom, na verdade, foi por intenções ruins. É um povo perverso. E aí, depois que aconteceu essa conversa, o Yehuda Ben Gerim, que é o quarto que estava lá, ele acabou fofocando sobre essa conversa para outras pessoas e chegou no César de Roma, no reinado. Chegou nas pessoas poderosas. Que falaram o quê? Rabi Shimon Bar Yochai está falando mal de Roma. Rabi Yossi Aglili não comentou. E Rabi Yehuda elogiou. Falaram, o Yehuda, o primeiro que falou bem, Sheila, ele vai ganhar um cargo político e vai ser uma pessoa poderosa. Vai ter governo, vai ser soberano sobre alguma coisa na política. Já que ele falou bem da gente. O rabino, o Yossi, eles não falam rabino, que não tinha esse tratamento, né? Mas o Yossi, né, que ficou quieto, ele vai ter que ser exilado. Ele vai ter que sair daqui. E aí ele foi para Tzipori, que era no norte de Israel, na Galileia. Por isso que era Rabi Yossi Aglili da Galileia, que ele foge para a Galileia. E o Shimon, que é o terceiro, Yareg, será morto. Então deram uma pena de morte para o Rabi Shimon Bar Yochai por falar que tudo que os romanos fizeram foi para o mal. Então o Rabi Shimon Bar Yochai, quando ele sabe disso, ele foge e ele se esconde dentro do Beit Midrash. Um segundo, gente. Calma aí, um segundo, já volto. Desculpa, voltei. Desculpa, vamos lá. Então, ele se escondeu no Beit Midrash, na casa de estudos. Todo dia traziam para ele, a esposa, né, trazia para ele um pão, um pote de água, né, um jarro de água. E passou um tempo e ele viu que o decreto ficou mais forte. Ou seja, começaram a procurar ele com mais ênfase para tentar pegar e matar o Rabi Shimon Bar Yochai. E aí ele falou para o filho, que ele se escondeu com o filho, e falou assim, olha, podem ser que vão pegar a minha esposa e fazer coisas com ela e ela vai acabar dizendo onde a gente está, então para isentar ela, tirá-la da história, vamos fugir para um lugar que ela não saiba onde a gente está. Aqui dentro da sinagoga, né, tá muito fácil, vamos dizer assim, eles acharem a gente. E aí eles vão e fogem para dentro de uma caverna. Então eles vão para o meio do deserto e se escondem dentro de uma caverna. Essa caverna é na cidade de Meiron, que é hoje em dia, que é o que eu comecei falando na live, que
é o lugar onde vão mais judeus em todo o ano, é o lugar que tem mais judeus concentrados, que são judeus que vão para o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, que ele foi enterrado nessa caverna, que ele ficou escondido lá em Meiron, que é no norte de Israel, perto da cidade de Tzfat, né, a cidade dos cabalistas. Então eles foram para a caverna e aconteceu um milagre, que cresceu uma árvore de alfarroba dentro da caverna e uma fonte de água. Então ele tinha comida e bebida. Mas só para entender que a alfarroba é a pior das comidas. Os sábios falam que ela entra no corpo como uma espada, ou seja, faz mal para o organismo. Não é uma comida boa. Então ele tinha água e a pior das comidas. Mas dá para viver. Tá? Essa é o que quer dizer. Avo Mishael Menayo ve'avo Yatev. Então eles ficaram dentro dessa caverna escondidos. E aí eles tiravam a roupa do corpo, que era a única roupa que eles tinham, né? E eles se enterravam dentro da terra até a cabeça. O dia inteiro eles ficavam só com a cabeça, então, para fora da terra. Para poder estudar a Torá, porque não pode estudar a Torá pelado. E a roupa, eles queriam conservar a roupa. Então eles ficavam enterrados para não ficar nu. E estudavam a Torá o dia inteiro, dentro da caverna. Não tinha o que fazer. Não tinha celular, smartphone, Netflix, nem nada disso. Né? Redes sociais, então eles ficavam estudando o dia inteiro. Só com a cabeça aqui, o pai com o filho. O pai ficou ensinando o filho o dia inteiro, Torá. Só Torá. Um segundo. E aí, quando chegava o momento de rezar, eles saíam, botavam a roupa limpa, né? Rezavam, depois tiravam a roupa, se enterravam na terra de novo e continuavam estudando. E assim eles faziam dia após dia. Até que eles ficaram nessa rotina 12 anos. Imagina, 12 anos na caverna, só estudando Torá. Não tem nem que perder tempo comendo, que era só água e alfarroba. Ficavam 12 anos, o pai com o filho, sozinho estudando Torá o dia inteiro na caverna. Até que depois de 12 anos apareceu na caverna Elial Hanavi, o profeta Elias, e na porta da caverna falou: olha, eu vim contar aqui que as pessoas que estão te perseguindo já morreram. Ou seja, o decreto já foi anulado. Você pode voltar a viver em sociedade, né? E o César já cancelou esse decreto de te matar. Pode voltar. Náfico. E aí eles saíram da caverna para voltar para onde estavam. É interessante que tem pessoas que falam: não, Rabi Shimon Bar Yochai era um cabalista e ele vivia 12 anos estudando Torá na caverna. E as pessoas acham que isso é o correto a fazer, né? Que a pessoa elevada tem que se afastar do mundo e ficar na caverna bebendo só água e comendo alfarroba e estudando só a Torá. E é mentira, eles fizeram isso porque eles tinham um decreto de perseguição, de morte. Quando o Elial Hanavi falou: não, acabou, eles saíram da caverna. Porque eles fizeram isso só para sobreviver. Que esse não é o ideal. O ideal é viver no mundo em sociedade, né? Então eles saíram. Yatsu. Então eles saíram da caverna, imagina, 12 anos sem ver mais ninguém. Sem ver como as pessoas se comportam no mundo, e o mundo deles era só Torá. Nada além disso. E eles viram que as pessoas estavam trabalhando na terra, estavam, sei lá, arando a terra, cortando grama, sei lá, pegando colheita. E aí falou o Rabi Shimon Bar Yochai pro filho, depois de 12 anos, eles estão abandonando a vida eterna e se ocupando com a vida momentânea. Tipo, o que as pessoas estão trabalhando? Vão estudar a Torá, que é o eterno. Vai fazer mitzvah, né? Vai fazer algo de bom, porque está trabalhando o quê? Para ter sustento e poder comer e poder ter casa. Isso é momentâneo, um dia acaba. Porque eles estavam num nível fora do mundo, né? É verdade que ele era analfabeto? Não, ele não era analfabeto. O Rabi Shimon Bar Yochai era muito sábio, muito culto, né? Sabia tudo. E aí, então, então, o que eles fizeram? Todo lugar que eles botavam os olhos, imediatamente queimava. Ou seja, era muita santidade para o mundo que eles viviam. Então, as pessoas estavam fazendo alguma coisa que não era tão elevada, imediatamente queimava. Lembra que a gente começou a live falando sobre o maior aluno do Hillel, que dizem que quando estudava a Torá, queimava os pássaros que passavam em cima? Então, a mesma coisa. Tudo que eles olhavam, queimava. Que fala, isso é momentâneo, isso não é verdadeiramente eterno. Estavam num nível muito elevado. Até que saiu uma voz do céu
ou seja, é como se fosse uma revelação divina, mas não é nível de revelação, mas uma voz divina. Vou entrar aqui que é isso agora. E falou por Rabi Shimon bar Yochai e para o filho: vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? É isso que vocês quiseram fazer? Vocês querem que matar o mundo inteiro? Destruir o mundo não é o suficiente para vocês? Vocês querem queimar o meu mundo? Então, de castigo, voltem para a caverna. E aí eles voltaram para a caverna. Ou seja, o que vocês fizeram não é o correto. Vocês estão errados. Vão para a caverna de volta. E eles voltam para a caverna. E aí, eles ficam na caverna mais 12 meses. Eles ficam estudando Torá mais um ano. Por quê? Depois que passou um ano, mais 12 meses estudando Torá de novo na caverna, eles falaram assim, os perversos, eles são julgados depois de vida por 12 meses. Depois eles vão para o paraíso. Então a gente, por mais mal que a gente tenha feito para o mundo, talvez a gente já foi perdoado. Porque os perversos em 12 meses são perdoados. A gente já está 12 meses aqui de castigo. Podemos voltar. E assim eles voltam. E aí saiu uma voz da caverna e falou, podem sair da caverna. Aí eles voltam. E, exatamente, eles saíram da caverna, eles olhavam as pessoas trabalhando, e todo lugar que o filho chamava Rabi Elazar, lugar que o filho via, queimava de novo. Mas Rabi Shimon bar Yochai curava de volta, trazia de volta a vida. Ou seja, Rabi Shimon bar Yochai conseguiu aprender, conseguiu se equilibrar a vida. Amar, e o Rabi Shimon bar Yochai então falou para o filho, meu filho, é o suficiente para o mundo eu e você. Ou seja, só nós dois estudamos Torá como se deve, ou seja, nós dois temos a Torá do mundo inteiro. Então eles continuaram andando para o mundo até que chegou sexta-feira, ou seja, a véspera do Shabat. E aí ele viu que logo antes de entrar o Shabat, de começar o Shabat, porque o Shabat começa no pôr do sol, né, da sexta-feira, ele viu que tinha um ancião no campo pegando duas adacima. Adacima é murta, se eu não me engano, que é uma flor cheirosa. Pegando duas flores cheirosas. E aí, logo na entrada do Shabat, falaram, esse cara que é um ancião, ele tá o quê? Querendo trabalhar antes do Shabat? Tipo, nem no Shabat eles param, né? E aí eles foram falar pro ancião, por que você está fazendo isso? Por que você está trabalhando agora? Aí o ancião falou, não estou trabalhando. Eu estou pegando essas plantas em honra ao Shabat. Eu quero que tenha um cheiro agradável na minha casa através dessas plantas. Eu quero honrar o Shabat. Por isso que antes do Shabat eu vim pegar essas duas plantas. Eles falam, tá bom, então se é para honrar o Shabat, por que você não pegou uma só? Porque duas. Aí falou, duas. Uma porque está escrito na Torá, lembrarás o Shabat. E a segunda porque está escrito, guardarás o Shabat. Uma por lembrar e outra por guardar. E no momento que esse ancião fala isso para eles beijam, né, esse ancião. Não sei se eles beijam aqui. Não beijam, não está escrito que beijam, mas eles falam assim, veja quão querido são as mitzvot para o povo de Israel. Querendo dizer o seguinte, todas as mitzvot são preceitos físicos, materiais, não é só estudar a Torá. E olha que queridos, porque eles usam o material para elevar e para honrar as mitzvot, para honrar a Deus, para honrar o espiritual. E isso então traz um aprendizado para eles, e a partir desse momento eles não mais queimaram nada, né? Não conseguiram conviver em paz no mundo. E aí ouviu, terminando a história, Pinchas ben Yair, que era o sogro do Rabi Shimon bar Yochai, ou seja, Rabi Shimon bar Yochai casou com a filha do Pinchas ben Yair, Rabi Pinchas ben Yair, que era um grande sábio da Torá. E aí ele viu, Rabi Shimon bar Yochai, quanto tempo, você está vivo, né? E aí ele falou, deixa eu dar um banho em vocês, porque eram 12 anos que eles não tomavam banho. 13 anos. 13 anos que eles não tomavam banho. Ele viu, estava todo, imagina como ele estava. Acabado, e falou, deixa eu dar um banho, limpar vocês. Vem aqui para casa de banho. E aí foi dar um banho no Rabi Shimon bar Yochai, depois de 13 anos, né? E aí quando ele tirou a roupa do Rabi Shimon bar Yochai, lembra que ele sempre tirava a roupa, se enterravam na terra? Quando ele tirou a roupa do Rabi Shimon bar Yochai para limpar o corpo, ele viu que o corpo inteiro do Rabi Shimon bar Yochai estava totalmente rasgado, com cicatrizes, cortado, horrível, né?
Ava Kabacha e o Rabi, então Pinchas Ben Yair começou a chorar e sofrer muito. Desculpa. Errei. O Rabi Shimon Bar Yochai começou a chorar de tanta dor que quando a água começou a tocar nas feridas. Né? Muita dor, começou a chorar, tá doendo muito esse banho. E aí o Rabi Pinchas Ben Yair falou, coitado de mim que eu tive que te ver assim, você é um grande sábio da Torá, eu tive que ver você nessa situação, coitado de mim de ter que passar por essa situação tão triste, de ver um grande rabino sofrendo na situação. E aí o Rabi Shimon Bar Yochai responde para o sogro, não coitado de você, bem-aventurado você, feliz é você de ter me visto assim. Porque se eu não tivesse assim, eu não ia ser grande na Torá como eu sou hoje em dia. Se não fosse por esses 13 anos, eu não seria quem eu sou. Ou seja, o mundo é difícil, tem decretos, mas Deus faz tudo por bem. No final, saiu bom. Porque eu adquiri a Torá que eu adquiri na caverna, coisa que eu nunca teria adquirido se eu tivesse vivido fora dela. Então, essas cicatrizes, essas feridas, feliz é você, é bom, que fez eu virar quem eu virei. E aí vai contar só a transformação do Rabi Shimon Bar Yochai, que antes da caverna, quando o Rabi Shimon Bar Yochai estudava com o sogro, quando o sogro fazia uma pergunta para ele, Rabi Pinchas, calma aí, que Rabi Shimon Bar Yochai. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai fazia uma pergunta para o sogro sabia mais Torá, que era o sogro, né, uma geração anterior, o sogro dava 12 respostas para as perguntas que ele fazia. Cada pergunta que o Rabi Shimon Bar Yochai fazia no estudo, o sogro dava 12 respostas. E no final desses 13 anos, o Rabi Pinchas Ben Yair que fazia perguntas para o Rabi Shimon Bar Yochai, e o Rabi Shimon Bar Yochai, para cada pergunta do Rabi Pinchas Ben Yair, conseguia responder 24 respostas. Para ver então o nível que se elevou. Não vou continuar a história, não vai ficar muito grande, mas eu só quero então chegar nas conclusões. Tem muito mais história, na verdade, mas eu quero chegar nas conclusões. A gente começou falando dos 80 alunos do Hillel, que os 30 menores eram como Josué e os 30 maiores como Moisés. O menor de todos era o Rabban Yochanan ben Zakkai, o maior sábio da geração. E esse sabia toda a Torá. E pergunta, se o menor assim, imagina o maior. E aí responde que o maior, que é o Yonatan ben Uziel, ele sabia tudo, e além disso, quando ele estudava a Torá, um pássaro passava em cima e era queimado. Esses são os alunos de Hillel. O menor aluno de Hillel, que é o Rabban Yochanan ben Zakkai, ele tem um aluno chamado Rabi Eliezer. E esse Rabi Eliezer tem um aluno chamado Rabi Akiva. Rabi Akiva tem um aluno chamado Rabi Shimon Bar Yochai. A gente está falando de 5 gerações depois, mais ou menos. E é interessante que Rabi Shimon Bar Yochai, mesmo 5 gerações depois, seja muito mais afastado, que só recebeu aquela Torá do Rabi Akiva, que é a sobrevivência da Torá, ou seja, óbvio que é uma Torá muito inferior. No final das contas, quando ele saiu, ele também queimava as coisas. Ou seja, ele chegou no maior nível, no nível do maior aluno de Hillel. Ele conseguiu subir 5 gerações, ele conseguiu chegar no nível de Yonatan ben Uziel. Porque ele chegava e também conseguia queimar as coisas. E aí tem uma pergunta impressionante. A pergunta, assim a gente vai terminar a aula. A pergunta que fizeram é o seguinte. Se o menor aluno do Hillel sabia tudo, toda a Torá, e o maior aluno do Hillel, ele sabia toda a Torá, mas com uma santidade que queimava as coisas, então o que era Hillel? Quem era o professor? Então, qual a diferença do maior aluno do Hillel para o próprio Hillel? O que o Hillel tinha mais do que os alunos, já que ele que ensinou os alunos? E olha a resposta, essa resposta que é a lição da aula. A resposta diz o seguinte, o Hillel, ele sabia toda a Torá, assim como o seu menor aluno, que ele ensinou toda a Torá para os seus alunos. Ele sabia toda a Torá. E ele também tinha a mesma santidade do maior aluno, do Yonatan ben Uziel. Ele também tinha essa santidade. Porém, quando um pássaro passava em cima do Hillel estudando a Torá do Hillel, ele conseguia que o pássaro não fosse queimado. Mesmo com santidade, ele conseguia dar espaço dentro da santidade para o mundo existir, para os pássaros viverem. Não é porque eu tenho muita santidade que eu tenho que danificar o meu mundo, estragar o mundo. E a gente vê que é isso que acontece com o Rabi Shimon Bar Yochai quando ele sai da caverna. Tinha muita santidade, é suficiente para o mundo, eu e você, meu filho. E aí tudo que tinha errado, eles iam lá e queimavam.
E aí Deus falou, vocês saíram da caverna para estragar o meu mundo? Para destruir o meu mundo? Volta para a caverna. E eles recebem eles fazem uma penitência de 12 meses. E quando eles saem, no final das contas, o Rabi Shimon Bar Yochai consegue curar as coisas. Ele consegue conviver com as coisas e ver que não só isso, que as coisas que antes ele queimava, ele vê que como é querido, que na verdade os propósitos são bons, que é querido para Deus, quão querido Israel, que faz as mitzvot, que é o sábio, o ancião, que quer honrar o Shabat. E ele dá valor para tudo isso. Querendo dizer o seguinte, que o Shimon Bar Yochai, Rabi Shimon Bar Yochai, no final de 13 anos, não só ele chegou no nível do maior aluno do Hillel, mas ele chegou no nível do próprio Hillel, que ele tinha a santidade, sabia a Torá inteira e conseguia respeitar o mundo de Deus e entender o lugar de cada coisa e coisa. Elevar, mas dando espaço para quem não está no nível dele. Que esse é o grande sábio. Isso é a virtude da humildade. De mesmo ser grande, ser humilde, dar lugar para cada coisa, ver tudo para o bem e respeitar todo mundo no seu nível. E essa é a grandeza de Rabi Shimon Bar Yochai. E é isso que Rabi Shimon Bar Yochai fala em outro Talmud. O Rabi Shimon Bar Yochai fala o seguinte, eu e meu filho temos o mérito de isentar o mundo inteiro do julgamento divino. Ou seja, a gente consegue dar um mérito para o mundo inteiro através da nossa Torá. A gente consegue, então, não só estudar a Torá, como ver cada pessoa que existe no mundo e entender que dentro deles tem mérito, que todo mundo tem virtudes. E trazer o mundo todo para o bem e isentar o mundo do julgamento divino e ver como o mundo ele tem muito mais bem do que mal. No final, a gente vê essa transformação do Rabi Shimon Bar Yochai e no final da vida dele, ele revela o Zohar, toda a Kabbalah. E a Kabbalah é o que está escrito no próprio Zohar, que eu não vou entrar aqui, que a gente está sem tempo, e hoje já está bem tarde aqui em Israel também, que tem uma discussão na Guimará, que no final das contas, no final dos tempos, vamos dizer assim, a Torá seria esquecida de Israel. Tem um versículo, eu não vou entrar aqui, que diz que a Torá seria esquecida de Israel. E aí os sábios estão falando. E aí vem Rabi Shimon Bar Yochai e fala, Deus me livre que a Torá seja esquecida de Israel. A Torá nunca vai ser esquecida de Israel. E aí dentro do Zohar está escrito, o Rabi Shimon Bar Yochai, que eu escrevi esse livro para que a Torá nunca seja esquecida do mundo inteiro. Porque é os conhecimentos do Zohar, do que eu estou escrevendo, que vai trazer a redenção do mundo, a salvação do mundo, que vai trazer luz para o mundo. E terminando, na introdução do Zohar, está escrito o seguinte, quem são as pessoas que vão merecer sentar na casa de estudo do Messias? Quando existir o Messias, o mundo estiver em salvação, quem vai merecer estar lá na Yeshivá, na casa de estudos do próprio Messias e aprender a Torá com o próprio Messias? E aí responde, é aqueles que conseguem ver luz na escuridão, bem no mal, doce no amargo. E essas são as pessoas que vão merecer ter a Torá do Mashiach. Essas são as pessoas que vão merecer viver na época messiânica. A pessoa que vê o mundo e consegue ver o bem. Vê o amargo, consegue ver o doce. Vê o mal, consegue ver o bem. E isso a gente vê que é através de muita Torá, muita humildade e muita santidade que a gente consegue aprender com o Rabi Shimon Bar Yochai. E por isso a gente aprende. Hoje a gente comemora Lag BaOmer, acendi 2 velas, uma em elevação espiritual ao Rabi Shimon Bar Yochai, que através dos méritos deles ele proteja o mundo inteiro, revele segredos e Torá para o mundo inteiro, que mate a fome de Torá e a sede de Torá do mundo inteiro, e assim o mundo consiga se consertar através de valores éticos e de santidade. E outra em elevação espiritual do Rabi Akiva, o grande sábio que dele sai a Torá inteira, que temos o prazer de desfrutar hoje em dia. Muito obrigado a todos vocês. Lag BaOmer, Samer, que todos tenham, aproveitem esse dia para agradecer a Deus, para louvar a Deus e trazer, escolher participar da Academia de Torá do Messias, que é ver o bem do mundo, ver um mundo positivo, ver que o mundo é bom, conseguir ver o mérito em cada coisa, e também sempre acrescentar não só luz, não só uma vela, como uma fogueira no mundo. Muita luz no mundo. Muito obrigado, Lag BaOmer, Samer.